Eu sou o Dr. Paulo Sérgio, sou cirurgião geral, especialista em transplante de fígado, e esse é o podcast Vida e Saúde, a voz da saúde para transformar a sua vida. É uma parceria do nosso canal com a Uninasal e com o projeto Mediação dos estudantes de medicina da Uninasal do Recife. E no episódio de hoje, nós iremos discutir um tema extremamente relevante. Gordura no fígado, quando se preocupar? Esteatose hepática. E temos a honra de receber o professor Bernardo Times, que é gastrohepatologista, é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, é mestre em Ciências da Saúde e atua como hepatologista nos hospitais Universitário Oswaldo Cruz e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Sr. Bernardo, é um prazer tê-lo aqui, agradecemos de antemão por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Paulo. Eu que fico grato. Dr. Bernardo, o que é a esteatose? O que é a gordura no fígado? Em termos gerais, esse termo esteatose significa gordura. Então, quando esteatose hepática, significa que a gordura está dentro do fígado. Então, literalmente, o fígado, na esteatose hepática, acumula gotículas de gordura. Essa é a esteatose. Mas, falando do ponto de vista de doença, a esteatose hepática ela faz parte de um conjunto de doenças que podem ter sintomas e podem ter evoluções diferentes. Até a esteatose é um distúrbio ou é uma doença propriamente dita? Isso é uma pergunta interessante, na verdade, porque muita gente, às vezes, chega no consultório quer um remédio para tirar a gordura do fígado, como se o problema fosse exclusivamente do fígado, que está acumulando gordura e a gente vai dar um remédio para essa gordura desaparecer. Só que a esteatose hepática, ela está dentro dos transtornos metabólicos na imensa maioria das vezes. A gente costuma dividir a esteatose hepática em alguns grupos, né? Aquelas acúmulo de gordura relacionado aos transtornos metabólicos, que é aquele paciente que tem diabetes, obesidade, hipertensão. Doutor Bernardo, a gente sabe que o senhor estabeleceu essa associação desse distúrbio, dessa doença com esses problemas metabólicos e a população está cada dia mais obesa e a gente vê um número de pacientes com diabetes. A esteatose hepática é um problema em crescimento? Em crescimento, porque a gente vê a população cada vez mais, não necessariamente obesa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê um acréscimo na população obesa, tanto é que a gente sabe que a doença metabólica do fígado vai ganhando cada vez mais protagonismo na cirrose e em causa de transplante hepático em alguns lugares, ultrapassando o álcool e as hepatites virais como motivo de transplante. Então, nossa população ela está fazendo menos exercício, comendo menos, comendo pior, na verdade, com uma qualidade inferior, cada vez mais sedentária, mais diabético, mais obeso. Isso vai aumentar. Então, essa síndrome metabólica, né, esse conjunto de transtornos metabólicos, isso é o mal do século XXI e vai ser uma endemia em crescimento. Pelo que o senhor descreve, parece ser uma doença multifatorial. O senhor poderia, resumidamente, descrever para a gente o que causa efetivamente o acúmulo de gordura no fígado, a esteatose hepática? Muita gente acha que a gordura no fígado está associada com a quantidade de gordura que se come. Isso é completamente errado, na verdade. A gordura que a gente come não necessariamente vai virar gordura no nosso fígado, certo? E aí eu costumo dizer que é mais fácil o açúcar que a gente come, na forma de açúcar refinado, na forma de massa, na forma de pão, virar gordura no fígado do que a própria gordura dos alimentos. E o grande vilão, digamos assim, da esteatose relacionada à doença do metabolismo é o que a gente chama da resistência à insulina. Então, de forma geral, a resistência à insulina é o estágio que antecede o pré-diabetes. Então, a gente tem a resistência insulínica, o pré-diabetes para depois ter o diabetes. Então, muita gente nem tem pré-diabetes ainda, muito menos diabetes, mas já tem resistência insulínica. E essa resistência insulínica é que é o estímulo para o fígado não conseguir eliminar aquele excesso de gordura e acaba acumulando gotículas de gordura dentro das células do fígado. Hoje se discute muito a chamada síndrome metabólica, que é aquele paciente que tem diabetes, que tem obesidade, que tem dislipidemia, ou seja, um aumento das gorduras, da gordura no sangue, tem obesidade abdominal, um diâmetro abdominal aumentado. Esse
paciente é candidato à esteatose hepática? Esse é o principal, digamos assim, o protótipo do paciente com gordura no fígado. A gente divide entre os pacientes que têm gordura no fígado causado por transtornos metabólicos, os que têm gordura no fígado por conta de consumo de álcool, porque o álcool também causa um acúmulo de gordura, mas é diferente da forma como é o acúmulo de gordura daqueles relacionados ao metabolismo, tanto é que antigamente se chamava de esteatose não alcoólica, né? E a gente tem um terceiro grupo que são as causas menos comuns, que aí estão relacionadas com doenças genéticas. Existem algumas doenças genéticas que fazem, mesmo o paciente magro, sem diabetes, sem obesidade, acumular gordura no fígado. São transtornos genéticos e algumas outras doenças mais raras. Então, são esses três grupos. É uma questão interessante porque alguns pacientes dizem, olha, eu sou magro, eu não devo me preocupar com esteatose hepática. Isso procede? Uma pessoa magra pode ter esteatose hepática? Pode. Inclusive, existe um termo, eu não tenho muito a tradução do que do pessoal dos americanos usam para. É como se fosse o magro com transtorno do metabolismo. Então, é aquele paciente que ele é sedentário, mas ele não pratica exercício, ele come mal, mas do ponto de vista de IMC, que a gente usa como parâmetro para a obesidade, ele tem um IMC normal, mas é um paciente que já tem alteração metabólica. Então, ser magro, não necessariamente, magro no contexto de IMC, né? Tá dentro da faixa de 19 a 25, ele é considerado normal, mas isso não significa que ele está livre de ter transtornos metabólicos, inclusive a esteatose. Existe algum fator genético envolvido nessa doença, nessa condição de esteatose Existem hepática? algumas doenças genéticas que estão relacionadas a acúmulo de gordura do fígado. A mais comum é o que a gente chama de abeta-lipoproteinemia ou hipobeta-lipoproteinemia. O que é isso? Essa proteína que está faltando, ela não consegue carregar direito a gordura pelo sangue. Então, acaba que fica acumulando essa gordura no fígado. Então, um paciente jovem, sem fator de risco metabólico, com muita gordura no fígado, a gente tem que sempre suspeitar que pode ter alguma deficiência genética. A mais comum é a beta-lipoproteinemia e a hipobeta-lipoproteinemia. Mas existem outros transtornos genéticos menos comuns que geralmente estão associados com acúmulo de gordura no fígado em pacientes sem fator de risco metabólico. Eu lembro de uma época que a preocupação com a esteatose era limitada aos hepatologistas e aos clínicos gerais. E hoje eu já observo uma preocupação muito importante, um foco bastante evidente dos cardiologistas e também dos endocrinologistas, né, demonstrando esse caráter metabólico da doença. Ou seja, o cardiologista está de olho no fígado do seu paciente, está de olho nessa condição, assim como também o endocrinologista. Isso é verdade? Isso não só é verdade, como se a gente for levar em consideração do ponto de vista de risco à saúde, em termos de mortalidade, eu sempre pontuo. Para aqueles pacientes que têm gordura no fígado, é mais fácil ele morrer de um evento cardiovascular, de um infarto, de um AVC, do que da própria doença do fígado. Então é mais difícil o doente com gordura no fígado ter cirrose do que ter um AVC. Então é muito importante que o cardiologista, que o endocrinologista, além do clínico geral e do patologista, bata muito nessa tecla da gordura no fígado, porque a gordura no fígado por si só, independentemente, aumenta o risco cardiovascular. Então se você tem predisposição para fator de risco cardiovascular, só ter gordura no fígado aumenta o risco de você ter um infarto, aumenta o risco de você ter um AVC. Então você vai morrer mais fácil de um evento cardiovascular do que da doença do fígado. Aí é interessante que eu diga assim, ninguém consegue fazer um exame para ver dentro da artéria tão fácil como a gente tem para fazer um ultrassom do fígado. Então todo mundo se preocupa com o que vê, né? E aí a gente vê muito fácil a gordura no fígado com ultrassom. Agora, o problema está muito mais na artéria do coração, na artéria do cérebro, no mau funcionamento do rim. Tem que bater nessa tecla Então, quem também. tem esteatose hepática pode morrer de infarto, pode morrer de um acidente vascular cerebral, pode morrer de outras doenças associadas O a risco é isso. bem maior dessas doenças do que o risco de ter uma evolução para cirrose. Para você ter uma ideia, quem tem gordura no fígado, certo? Desses que têm gordura no fígado, 25% vão ter inflamação e desses que têm inflamação, 25% vão ter cirrose. Então, na verdade, a gente está falando de 25% e 25%. Então, a cada 100 pacientes,
pacientes, certo? Em torno de 10 vão ter a cirrose, 10% de 100 que tem gordura no fígado. Mas o risco de ter um evento cardiovascular é em torno de 20, 30%. A esteatose hepática causa sintomas? Geralmente não. Você precisa, na verdade, ter muita gordura no fígado para dar uns sintomas muito vagos de desconforto abdominal, às vezes um peso na barriga, mas na imensa maioria das vezes a esteatose é uma doença que cursa assintomática. Você pode ter uma esteatose importante, já com complicações e não sentir nada. Absolutamente nada. Às vezes a gente dá o diagnóstico já com cirrose e o paciente não sentiu nada durante esse curso de vários anos. Por quê? A gordura a gordura do fígado, para poder dar sintomas relacionados a ela, tem que estar presente durante muitos anos. Não é de uma hora para outra que a gordura vai dar sintoma. Então é aquele paciente que tem gordura no fígado durante 20, 30 anos. Então a doença metabólica e o abuso, né, o uso abusivo de álcool são as duas principais causas de esteatose hepática. De doença gordurosa, sim. Do fígado. Isso, de esteatose hepática. E como dar esse diagnóstico? Da esteatose, a gente hoje em dia as imagens de ultrassom elas são de uma qualidade muito boa. Então é muito simples, você faz um ultrassom abdominal e está lá o aspecto sugestivo de esteatose. Isso já é suficiente. Então, se você tem uma imagem de ultrassom compatível com esteatose hepática, independente de ser leve, moderada ou grave, e um fator cardiovascular, por exemplo, hipertensão, você já é classificado como um indivíduo com doença esteatótica relacionada ao metabolismo. Basta isso. E se você tem um consumo alcoólico de moderado a intenso e tem gordura no fígado no ultrassom, você já é classificado como uma doença esteatótica, ou seja, uma doença gordurosa relacionada ao álcool. O ultrassom faz o diagnóstico e ele consegue quantificar, ele consegue estratificar a gravidade da doença? Até bem pouco tempo atrás era uma avaliação meio subjetiva. Então era muito baseado na interpretação do ultrassonografista se aqueles achados eram compatíveis com uma esteatose leve, moderada e grave. Então não existia muita concordância entre os ultrassonografistas. E isso por si só não tem relação com a gravidade da doença. Então, você tem uma esteatose que foi classificada no ultrassom como grave, isso não necessariamente tem relação com uma doença mais grave. Hoje a gente já tem algumas técnicas, tanto de ultrassom quanto de ressonância, que eles conseguem meio que quantificar de forma mais objetiva o percentual de gordura no fígado. Isso ajuda mais a gente a ter uma noção do quanto de comprometimento de gordura tem naquele fígado. Os exames de laboratório também diagnosticam essa doença, ajudam na avaliação desse distúrbio? Os exames de laboratório servem para duas coisas, basicamente. Ter uma ideia se aquela gordura pode ou não estar inflamando o fígado, que a gente vê as taxas, que a gente chama das taxas do fígado, né? Então, se essas taxas estiverem alteradas, pode ser que a gordura esteja já se transformando no que a gente chama de uma esteatohepatite, que é a gordura inflamando o fígado. Via de regra, o que é que a gente faz numa avaliação inicial de um paciente com a suspeita de doença gordurosa? A gente vai pedir esses exames do fígado para saber, ter uma noção se está um fígado mais inflamado ou não, embora esses exames eles não são 100% fidedignos para dizer se tem essa inflamação e a gravidade dessa inflamação. E os outros exames que a gente faz é justamente a procura de achados metabólicos. Vai pedir o colesterol, o triglicerídeo, vai pedir marcadores para... Pesquisar diabetes. Isso, pesquisa de resistência à insulina, diabetes. Então, é nesse contexto que a gente pesquisa. Se você tem esteatose e os seus exames laboratoriais que avalia a parte hepática, aquelas enzimas chamadas enzimas hepáticas, forem normais, você pode ficar despreocupado? Não, de jeito nenhum, porque uma enzima hepática normal não exclui a possibilidade dessa gordura estar inflamando o fígado. Então a gente tem que... Vamos esquecer um pouco da relação da doença gordurosa com o risco cardiovascular. Vamos falar de doença gordurosa e o risco de doença hepática, né? As enzimas hepáticas, elas não têm muita relação com a presença e nem com a intensidade da inflamação. Então, enzima hepática normal não exclui a possibilidade de estar havendo inflamação
no fígado, né? Para isso a gente precisa de testes mais fidedignos, como a quantificação de gordura do fígado pela ressonância ou pelo ultrassom e algumas medidas para ver o grau de rigidez do fígado, que também é o que a gente chama da elastografia, né? Que ajuda a gente a saber se aquele fígado está mais endurecido ou menos endurecido. Por quê? A inflamação do fígado causada por qualquer motivo, entre eles a gordura, ele pode gerar, como a gente chama, uma cicatriz, fibrose, né? Uma cicatriz no fígado, e isso deixa o fígado mais rígido. Então, a fibrose, do ponto de vista de doença do fígado, ela é muito mais importante do que a inflamação. Então, a gente tem que pesquisar se existe inflamação e pesquisar se existe fibrose. É muito comum. As pessoas hoje têm mais acesso à ultrassonografia, a exames de rotina, exames admissionais, etc. E é muito comum a pessoa descobrir, olha, eu estou com esteatose. Quando é que uma pessoa que descobriu que tem esteatose, principalmente quando faz uma ultrassonografia, deve procurar um médico e deve se preocupar com isso? E como deve ser esse acompanhamento? Procurar um médico sempre, certo? Um especialista, um hepatologista, não necessariamente. Certo? Porque qualquer um, na verdade, não precisa ser um especialista, pode fazer o diagnóstico inicial, fazer o rastreio dos fatores relacionados e da possibilidade de inflamação e de fibrose relacionada à esteatose. Então, lembra uma coisa que é importantíssima. Muita gente diz assim, isso é uma esteatose, hoje em dia é normal. Não existe esteatose normal. Isso é certo? importante então, dizer para a nossa audiência. Toda esteatose é uma alteração que merece ser investigada, merece ser abordada e tratada. Esteatose não é normal, né? Então a gente não pode desvalorizar a gordurinha no fígado. Mas é uma gordurinha que eu tenho há muito tempo. Pior. Quanto mais tempo você tem aquela gordura, maior o risco que você está correndo. Então, se você diagnostica a esteatose cedo, você tem mais tempo para tratar e se livrar dela. Se você persiste com a esteatose, não tratou, não reverteu esse quadro, quais são as complicações decorrentes dessa esteatose, né, com o passar do tempo? É como eu disse, a esteatose per si, certo? Para o fígado, se a gente for tratar de forma percentual, ela, de modo geral, é uma complicação que leva a poucos danos graves no fígado, certo? Mas é como você falou no começo da conversa, a gente está numa epidemia de obesidade, numa epidemia de doença gordurosa. Então, 2% de 1.000 é pouco. Agora, 2% de 1 milhão é muita gente, certo? Então, a gente tem que lembrar que 2% da população vai morrer de cirrose causada por doença gordurosa do fígado. E cada vez mais a gente pega doença gordurosa do fígado. Então, cada vez mais pessoas vão chegar nos consultórios da gente já com complicações tardias. Além de que, junto com isso, a própria esteatose aumenta o risco cardiovascular. Então, o cardiologista tem que se preocupar com a esteatose hepática, porque a esteatose hepática é um indício para ele de que aquele coração está sob risco. Você falou várias vezes na inflamação. A esteatose pode não causar inflamação, Sim, mas ela pode causar inflamação e que outras complicações podem ocorrer em função dessa inflamação. Bom, a inflamação, o grande risco da inflamação é que a inflamação do fígado, certo? Nesse caso, causado pela esteatose, vai levar a essa fibrose, que é uma tentativa, na verdade, do fígado de se regenerar daquela inflamação, mas como aquela inflamação ela está continuamente ocorrendo, essa regeneração, essa cicatrização acaba sendo feita de forma incorreta, e essa fibrose é o que está relacionado com o desenvolvimento de cirrose futuramente. É essa fibrose que está relacionada com o desenvolvimento de câncer de fígado futuramente, certo? Então, esteatose hepática com inflamação e fibrose são fatores de risco para cirrose e são fatores de risco para câncer de fígado. Inclusive com a forma grave da cirrose, já é uma forma terminal, já com a necessidade de transplante de fígado eventualmente. Lá nos Estados Unidos, a doença gordurosa do fígado, em alguns estados, já é a principal causa de doença hepática terminal, ou seja, de cirrose terminal precisando de transplante. Então, já passou do álcool, já passou do vírus. Qual o percentual de pacientes que têm a esteatose hepática e que irá evoluir para essa forma grave da doença, chegar à inflamação, à cirrose, ao câncer de fígado? É a minoria. Por enquanto, é a minoria. É o que eu estou dizendo. Se a gente falar do ponto de vista
percentual é a minoria. Mas, se a gente tem uma população onde a gente tem 1 milhão de obesos e diabéticos, certo? 2% de 1 milhão, a gente vai ter aí umas 200 mil pessoas que vão chegar a cirrose e necessidade de transplante de fígado. Vai ter uma hora que a gente não vai ter condição de lidar com tanta gente doente. É um problema, então, de saúde pública. Isso. Exatamente. Doutor Bernardo, e como essa doença tem tratamento? Qual é a base do Boa. tratamento dessa doença? Essa é uma pergunta muito boa, porque todo mundo quer a fórmula mágica, né, Paulo? De chegar lá no consultório, tomar aquela pílulazinha, dissolver a gordura, certo? Qualquer um que ofereça isso para você está mentindo. Não existe remédio para tirar a gordura do fígado, certo? O tratamento da esteatose é você corrigir a causa da esteatose. Então, se a esteatose ela vem no contexto de um consumo alcoólico, a abstinência alcoólica vai resolver a esteatose. Se a esteatose hepática vem no contexto de resistência insulínica, diabetes, dislipidemia, obesidade, a gente tem que tratar esses fatores. Aí você pergunta, a esteatose é reversível? Dá para a gordura desaparecer? Sim, dá para desaparecer, certo? Se você só tem o acúmulo de gordura, então é interessante que a cirrose ela é irreversível, mas dependendo do grau de fibrose, a fibrose pode ser reversível, a inflamação é reversível e o acúmulo de gordura também é reversível, mas a gente tem que tratar a causa do acúmulo de gordura. Se você trata e controla o diabetes, se você trata a obesidade, você consegue reverter a esteatose hepática. Reverter a esteatose, consegue reverter. E evitar as complicações. E evitar as complicações. E, evidentemente, no caso do álcool, abandonar o álcool. E consegue reverter na maioria das vezes. Isso. Existe alguma medicação específica? Você falou, mas eu vou perguntar mais uma vez, que é importante para a nossa audiência. Existe alguma medicação que consiga diretamente, efetivamente diminuir a gordura no fígado? Veja, as medicações que a gente tem atualmente para tratar a esteatose, a gente pode dividir em 2 grupos, certo? Aquelas medicações que visam tentar diminuir a inflamação do fígado. Então a gente precisa comprovar que existe inflamação para poder orientar esse tratamento. E a gente tem as outras medicações que eu vou chamar que ajudam em diminuir a gordura do fígado, mas essas medicações são o quê? São as medicações que vão tratar as causas. Então, por exemplo, medicações que ajudam a perder peso. A semaglutida, que é o famoso Ozempic, tem indicação, tira a gordura do fígado? Tira a gordura do fígado na medida que faz o paciente perder peso, né? As medicações do diabetes tiram a gordura do fígado? Tiram a gordura do fígado na medida que controlam a resistência insulínica e controlam o diabetes, né? Então, nesse lado de medicações que tiram a gordura do fígado, a gente tem uma série de medicações que ajudam a tirar a gordura do fígado. Por quê? Porque no final das contas reduzem o peso corporal. Para você ter ideia, a medida que mais reduz gordura no fígado é a perda de peso. Então a gente tem um número mágico, 10%. Se o indivíduo que tem esteatose consegue perder 10% daquele peso inicial dele, certo? Ele já vai ter uma redução de inflamação e uma redução de gordura no fígado significativa a ponto de deixá-lo num risco menor futuramente, entendeu? Então parece que a mudança de hábitos parece ser aquela conduta com maior efeito sobre essa doença. Então perder peso, fazer exercício, isso tem impacto realmente nessa doença? É fundamental. Inclusive, dependendo do grau de inflamação e das tentativas que o doente teve, por exemplo, aquele doente obeso que teve várias tentativas de forma medicamentosa de tentar perder peso para diminuir a esteatose não tem efeito, a cirurgia bariátrica ela entra como uma das alternativas para a doença gordurosa do fígado. Certo, então perder peso, fazer exercício, são alternativas realmente que têm impacto nessa doença. São as principais alternativas. É o que a gente chama de mudança de hábito. Isso. Então é preciso a consciência das pessoas, rever o tipo de alimentação, passar por um processo de reeducação alimentar. Isso. E principalmente perder peso e fazer exercício. Isso tem impacto até mesmo maior do que os medicamentos? Maior que os medicamentos, maior do que os remédios. Então é uma doença realmente que exige diversas ações. Isso. Não é? O tratamento, na verdade, ele é são várias modalidades ao mesmo tempo, e parece que a base realmente desse tratamento tem a ver com mudança de hábitos, ou estou errado?
Porque aí aquela questão, a grande maioria dos pacientes com doença gordurosa tem doença gordurosa relacionada ao metabolismo, né? Então, é por isso que a gente insiste nessa questão de dieta saudável, exercício regular e perda de peso. E quando eu falo perda de peso, é perda de peso massa gorda. Então, você vai ter um indivíduo que muda completamente o hábito de vida, começa a fazer academia, entra crossfit, aquelas coisas todas, e aí ele pode até não perder peso de balança, né? Mas se ele perde massa gorda e ganha massa magra, Isso tem impacto. isso tem um grande impacto, né? Então, quando eu falo perder peso, não é só perder peso quantitativamente, mas é perder o peso proporcionalmente de massa gorda. Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Se você controla a sua esteatose, isso diminui o risco de infarto, dessas outras complicações Todos os riscos. associadas à doença metabólica? Todos os riscos, todos os riscos. Pelo simples fato de eliminar a esteatose, você está diminuindo o seu risco cardiovascular. É um conjunto de coisas que vem junto, não dá para separar. Então, doutor, como prevenir essa doença, então? Alguém que A prevenção o problema é que o tratamento atual da doença esteatótica, principalmente a doença esteatótica relacionada ao metabolismo e à prevenção, ela exige muito mais do paciente do que do médico. E aí é onde a gente acaba pecando. Por quê? São ações do dia a dia. Comer melhor, fazer exercício regular, não ficar fora do peso. Então, tudo isso demanda um esforço individual grande. Então, é por isso que é muito fácil a gente vender um chá milagroso, uma terapia milagrosa, mas por hora não existe remédio milagroso que vai tirar a gordura do fígado. O tratamento depende muito mais do paciente. Do paciente. Porque ele tem a ver com mudança de hábitos alimentares, exercício, estilo de vida. Ele tem que abraçar para si a responsabilidade e, repito, aquele paciente diabético, a gente sempre vai estar lá para corrigir com as medicações, com as medidas, o paciente dislipidêmico, a gente sempre vai estar lá para corrigir a dislipidemia, mas a gente precisa que o paciente ele assuma essa responsabilidade para si, porque as doenças associadas ao metabolismo, e aí entra todas as doenças cardiovasculares associadas ao metabolismo e nela a esteatose, exige que o paciente seja bem rígido no segmento. E o chamado check-up? Avaliações regulares, quem deve fazer esse tipo de check-up e como é que isso é feito? Quem tem a indicação de realmente ficar realizando exames de forma regular para rastrear essa doença? Veja, aqueles pacientes que já têm algum fator de risco deve ter um ultrassom feito para avaliar a presença de esteatose, certo? Mas via de regra, o ultrassom abdominal para pesquisa como rastreio de doença gordurosa do fígado em pacientes sem sintoma, ele não tem grandes indicações, certo? A gente reserva mais para os indivíduos que têm algum fator de risco para isso. Não precisa ficar fazendo ultrassom anual para ver se tem ou não esteatose. Isso não muda muito a conduta da gente. Mas se você tiver fator de risco, tem que fazer esse rastreio. Fazer pelo menos um ultrassom para ver se existe a esteatose e daí a gente ser mais agressivo. Eu peço que o senhor falou durante a sua exposição várias vezes, mas repita aqui para a gente quais são os fatores de risco para esse distúrbio, né? E quais pacientes devem realmente se preocupar e eventualmente buscar fazer Bom, o check-up, fator de risco que esse a rastreio. gente precisa estar sempre atento. Então, hipertensão, diabetes ou pré-diabetes, colesterol elevado, né, dislipidemia, sobrepeso ou obesidade e principalmente história familiar de doença cardiovascular. E aí quando eu falo história familiar, especialmente história familiar de parente de primeiro grau com menos de 50 anos. Essa história familiar é a que mais está relacionada com o risco cardiovascular. Então, chegar em casa, faça um checklist aí se você tem hipertensão, sobrepeso, diabetes ou pré-diabetes, dislipidemia ou história familiar de doença cardiovascular ou doença metabólica. Eu vou fazer uma última pergunta bem provocativa. Tem algum mito sobre a gordura no fígado que o senhor gostaria de desmentir? Alguma observação importante para a nossa audiência? Eu acho que o grande mito é que gordura no fígado não é um problema. Não deve ser levado, vai ser uma gordurinha leve. Não é. A gente precisa bater forte que a gordura no fígado muitas vezes é o primeiro sinal
de que o corpo não está bem e precisa ser corrigido, certo? E aquela história que eu lhe falei de que para tirar a gordura no fígado basta suspender a gordura que a gente come. Lembrando que a gordura que a gente come não vai para o fígado, certo? Então a resistência insulínica, ou seja, o metabolismo dos carboidratos é que estão muito mais relacionados com o acúmulo de gordura no fígado do que a própria gordura da dieta. Doutor Bernardo, e se alguém da nossa audiência, algum paciente quiser uma avaliação do Dr. Bernardo Times, como ele pode fazer essa avaliação com o senhor? Pode procurá-lo aonde? Pronto, a gente tem o consultório lá no Real Hepato, no Hospital Português. O telefone é 3416-7390. Algum hospital público que o No pessoal hospital público, possa... a gente, com o devido encaminhamento da unidade básica, a gente pode atender sem grandes problemas no Hospital das Clínicas e no próprio Oswaldo Cruz, lá na unidade de transplante de fígado. Doutor Bernardo, eu agradeço imensamente aqui a sua disponibilidade e a sua entrevista. Acho que ela foi muito esclarecedora, ela foi muito didática. Creio que a nossa audiência irá aproveitar bastante esse episódio. Nós estamos hoje encerrando o nosso segundo episódio do nosso canal e convidamos você para que continue acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal Vida e Saúde e não deixe de aproveitar aquilo que nós iremos postar nas nossas redes sociais e explorar os temas importantes da saúde nos próximos episódios. Até breve.